o que que é o QPAS para as pessoas, assim, o que que é a plataforma, o que que as pessoas encontram lá, além da página de conteúdos que vocês seguem fazendo e tem um conteúdo muito legal. Então, se vocês não conhecem, sigam o QPAS, é bem legal, recomendo, tá? Então, como é que tá o QPAS hoje em dia, para quem não acompanha vocês com tanta frequência e entender um pouquinho melhor do negócio de vocês? Olha, a primeira coisa que me veio na cabeça é que o QPAS é uma pessoa que conversa contigo, que sente as mesmas dores, que passa Uhum. pelos mesmos desafios, que não sabe como se comunicar e tenta te ensinar através de ferramentas, enfim. E eu acho que é a parte humana das pessoas, que às vezes no dia a dia a gente esquece que a gente é humano. Às vezes a gente anda por aí em vários lugares com várias armaduras, Várias máscaras. várias máscaras, a gente esquece de tirar elas. E eu acho que o QPAS surge para mostrar que tu é uma pessoa humana, tu tem os teus defeitos, as tuas qualidades, tu tem momentos de sofrimento, assim como de alegria também. Então, A acho que gente é isso. a gente sempre quis ser uma marca, né? Uhum. Acho que, como a Ana falou desde o início, assim, a gente não queria criar um perfil de duas psicólogas ou necessariamente promover o nosso trabalho como psicólogas clínicas, assim. Estão sempre voltado para ser uma marca de saúde mental que passasse exatamente isso que a Ana disse, assim, a normalização, o acolhimento, sempre foi algo muito importante, né? Então, a gente iniciou como uma plataforma de conteúdo, né, no Instagram. E esse conteúdo foi criando muitas possibilidades, assim, né? Então, a gente começou a virar uma plataforma de match com psicólogos, né? Uhum. Então, se tu, por exemplo, não sabe onde buscar a ajuda de um psicólogo, né, qualificado, seguro, a gente tem uma comunidade de psicólogos hoje que está ali disponível para atendimento, Uhum. né? De novo, de uma forma super segura, a gente tem um critério importante, assim, né? Quando a gente coloca o psicólogo ali, ele tem que estar muito alinhado com o nosso trabalho, do jeito que a gente trabalha na clínica, né? Então, Uhum. trabalhando ali com a TCC, com esquemas, né, as contextuais, assim, acho que a gente sempre se propôs a ter essa comunidade de psicólogos que fossem alinhados também à nossa prática da psicologia, isso foi algo muito importante, Até né? mesmo para vocês conseguirem fazer essa avaliação desses critérios que vocês estão falando, porque não adianta, Claro. pode ter um profissional ótimo, sei lá, de Gestalt terapia, mas se a gente não conhece tanto isso, como é que a gente vai avaliar, né? E acho que a gente sempre deixou isso muito em evidência, assim, porque eu acho que essa avaliação é muito importante, sim, pelo que a gente queria criar, né? Uma plataforma segura, assim, né? Então, não é Perfeito. uma plataforma que vai ter milhões de psicólogos ali, entendeu? A Perfeito. gente tem um critério, assim, bem importante de seleção, né? Uma comunidade ali que se junta, que se ajuda, né? Para crescimento de carreira. No início, acho que todo psicólogo sabe que o início pode ser desafiador em muitos sentidos, né? E criar essa comunidade também foi um olhar para esses psicólogos que estão começando ali, né? Então, essas duas vias, né? E também porque muitas pessoas buscavam atendimento comigo com a Ana, né? Então, queriam pessoas que trabalhassem que nem a Ana e a Karina, né? Então, por isso, esses critérios que a gente acabou criando ali para essa comunidade, para essa plataforma, né? Então, tudo isso acabou juntando, assim, nesses critérios que a gente usa, né? Mas, então, hoje a gente é uma plataforma de conteúdo, né? Tanto no Instagram quanto hoje no nosso site. A gente tem o QPAS Stories, Uhum. que é um movimento, assim, do polo de educação que a gente está querendo criar ali dentro do QPAS. Uhum. E a plataforma de médicos psicólogos, né? Que legal. E quem dirá o futuro, né? Que esse só É, seja só o A começo. gente não tem muito controle também. Mas o que eu ia falar também é que o QPAS surge nesse movimento de ser mais humano, de Uhum. poder promover isso para as pessoas, porque também tem uma questão de linguagem. A gente, Perfeito. na linguagem do QPAS, a gente consegue atribuir a primeira pessoa, então é a forma que o QPAS está se comunicando com as pessoas ali, é muito chama muito atenção, né? Porque se a gente for parar para ver, é muito mais fácil a gente encontrar conteúdos nas redes sociais que são direcionados para o outro. Então, eu estou te ensinando algo. Eu Uhum. estou nessa posição mais. Sim, Formativa, vocês assim, né? pessoalizam A o gente processo. pessoaliza, a gente faz com que o Tipo, tá todo leitor mundo passando perceba junto, né? que a gente passa por isso também. E eu acho muito legal que vocês humanizam, né? E daí me lembra muito, teve um podcast que o
Tom Hanks, é meio que uma entrevista, meio podcast, o Tom Hanks e vários outros atores, tipo De Niro, assim, imagina estar entrevistando esses caras, né? E daí tinham perguntado pro Tom Hanks, né, se ele pudesse dar um conselho para o Tom Hanks de 20 anos atrás, o que é que ele falaria, né? E ele falou que isso também vai passar. Esse momento que tu tá te sentindo lá em cima, isso vai passar. Esse momento que tu tá te sentindo lá embaixo, também vai passar. Que tudo vai passar. E eu acho que é importante a gente poder perceber isso. Eu acho que vocês conseguem trazer isso também. E com essa pessoalização, de novo, não é só vocês duas, mas vocês fazem com que o Kepaz vire realmente uma pessoa. E que tá realmente conversando com os outros. E eu acho que isso é muito importante. E daí eu faço uma outra pergunta para vocês, que ela pode ser uma indagação e uma dúvida muito minha, assim. Vocês construíram essa plataforma, vocês construíram essa persona de uma certa maneira ali. Quando os pacientes chegam para vocês, não para esses outros psicólogos, vocês já perceberam alguma expectativa deles em relação ao conteúdo que vocês passam, para a forma que vocês atendem e tudo mais? Isso já ficou explícito? Como é que é isso? Porque eu imagino que, de novo, acontece comigo. Imagino que deve acontecer com vocês também, de alguma maneira, né? Tu diz a forma que as pessoas chegam. Se a página de vocês, se vocês percebem que de repente os pacientes, alguma coisa, tem um impacto, assim, de uma expectativa de como vocês atenderiam, ou uma expectativa de como vocês interveriam, pensando assim, até no que vocês publicam nas redes sociais. Vou dar só um exemplo meu, por exemplo. Eu trabalho muito com terapia do esquema. E para quem não sabe, na terapia do esquema a gente tem alguns exercícios, algumas técnicas, por exemplo, de imagem mental, que é fechar os olhos, poder vivenciar aquilo. Então, faz parte do processo. Então, tem, às vezes, pessoas que me procuram e daí falam, tá, e quando é que a gente vai fazer o exercício de imagem mental? E eu falo, no momento certo. No momento adequado, quando fizer sentido pra ti. Porque talvez tu acha que tu precisa de terapia do esquema, mas avaliando toda a questão do trabalho, o que é melhor pra ti é a gente trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, com uma ênfase, de repente, maior em aceitação, uma ênfase maior em valores. Então, por exemplo, pra mim acontece muitas vezes, tá, e quando é que a gente vai fazer esse exercício? Como se fosse Despacito. Um protocolo, assim, de... até da expectativa mesmo. Sim, do que com certeza. Eu 100% acredito na expectativa das pessoas e acho que não só para perfis grandes, mas para qualquer perfil. A forma que a gente se relaciona com outra pessoa a partir das redes sociais gera muito essa expectativa, gera que o leitor interprete aquele conteúdo, aquela pessoa, a forma daquela pessoa se comunicar de tal forma. Isso vai acabar gerando uma persona ali dentro, né, de cada um, e vai fazer com que ela realmente tenha expectativas. Então, acho que sim, acho que tudo isso é muito presente, né? O que já acabou acontecendo, assim, né? É porque acho que fica um pouco descolado porque a gente é uma marca, né? Sim. Então, acho que descola um pouquinho, mas com certeza, né? Já aconteceu, assim, né? De, talvez não explicitamente, assim, né? Quando é que a gente vai fazer ali a técnica de comigo imagem? já foi explícito mesmo, então assim, eu já tô acostumado. Mas acho que trazendo, assim, reflexões, né, de, eu vi isso aqui no Kepaz, né, isso aqui aconteceu. Fiquei pensando essa semana, né, e trazendo mais pra sessão. Então, isso já aconteceu, sim. Eu acho que, de uma certa forma, E eu acho acontece. que essa abertura que as pessoas têm hoje em dia é muito legal, porque gera uma vibe espontânea, né, pra gente. Eu acho que à medida que nós duas, assim, a gente foi crescendo no Kepaz, a gente foi vendo que ser espontâneo gera conexões. Então, por que eu não posso ser espontânea também ali na frente do meu paciente, né? Perfeito. E acho que ver que as pessoas estão mais abertas também a trazer um post da rede social que... Nossa, olha isso, que demais! Eu vi isso e eu me identifiquei muito. Será que a gente pode falar sobre isso? Né? E eu acho que esse movimento é muito atual, é muito novo. As pessoas saberem que tem uma psicóloga ali que me segue e que... Enfim, é algo muito... que tá muito próximo. Que antes não. E eu acho muito legal, né, da gente pensar isso. E quando eu falo isso, da gente poder pensar sobre a contemporaneidade em psicoterapia, né? Porque, querendo ou não, independente da linha teórica, basicamente todo mundo tá na rede social. A gente tem um contato com os nossos terapeutas que, por exemplo, meu pai sendo psicólogo, na época quando ele tava, sei lá,
15 anos formado. Isso não existia, isso é uma coisa muito recente. Então, o próprio contato que o paciente vai ter com a gente é muito distinto. Por exemplo, eu tenho uma paciente que me olhou assim, a gente faz crossfit no mesmo lugar, descobri pelo teu Insta. Ai, que legal! E algumas coisas assim Que show. que elas vão fechando e ao mesmo tempo como a gente vai abraçar isso e como a gente vai lidar com isso.